Olá, eu sou o Guilherme Alf, esse é o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Em tempos de distanciamento social, estamos gravando de casa. Se a qualidade não é tão boa, o conteúdo se mantém muito bom. Está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento. No episódio de hoje, eu estou recebendo o meu amigo, que já conheço há algum tempo, mas especialmente nessa dura crise que estamos passando, nos aproximamos ainda mais e a gente vai falar um pouco sobre isso. O empreendedor social Pedro Werneck. Prazer, Pedro. Obrigado por te ter aqui no nosso podcast. Obrigado, Alf. É um prazer para mim ter a oportunidade de estar aqui com você e compartilhar um pouco as ações que estão sendo realizadas nesse tempo tão complexo que nós estamos passando da pandemia. Cara, eu sempre começo esse podcast aqui, eu já conheço os meus convidados, tenho o prazer de conhecer os meus convidados já, mas muita gente que está me ouvindo aqui, está nos ouvindo, está nos assistindo, porque esse podcast vai para o Spotify, vai para as plataformas digitais, vai para o YouTube também, aí lá no YouTube tem vídeo, as pessoas muitas vezes ainda não conhecem as histórias do que é contado aqui. Eu queria muito que contasse um pouquinho da tua história e de quem é o Pedro Werneck até os dias de hoje. Bom, eu sou uma pessoa muito comum, eu sou pai de 4 filhas, sou casado, vivo aqui no Rio de Janeiro. São quatro meninas que tu tem? 4 meninas, tem de todas as idades. Tenho filha de 33, 31, 14 e 9 anos, todas meninas. Eu vou precisar de umas dicas aí, eu sou pai de primeira idade. Você está entrando no time aí agora dos pais, né? Muito bom. Eu posso dizer que é maravilhoso ter filhas meninas, é o maior presente que o Papai do Céu me deu, é uma bênção. Sim. Eu sou empreendedor social, há 12 anos eu trabalho integralmente no Instituto da Criança, que é uma organização que tem esse nome que remete à criança, mas, na verdade, nós começamos a nossa história olhando para as crianças, olhando para uma família que tinha uma porção de crianças que vieram da rua, e depois começamos a olhar também para uma casa que atendia crianças com paralisia cerebral e que também não tinham família. Então, nos primeiros 2 anos, eram só crianças que o nosso movimento olhava. Com o passar do tempo, resolvemos dar um nome, fazer uma sede, ter uma estrutura, digamos, mais institucionalizada, e demos o nome a esse movimento de Instituto da Criança. O tempo foi passando e nós começamos a ver que as crianças, para estarem bem, nós tínhamos que olhar também para a família. E resolvemos, então, criar um programa de educação voltado para os pais, o programa Espaço Cidadão. Nesse programa a gente fala sobre cidadania, planejamento familiar, relacionamento interpessoal, alcoolismo e droga, economia doméstica, temas que estão no dia a dia e nem sempre as pessoas têm com quem tratar. Esse programa hoje já passaram mais de 17 mil pessoas. Podia dizer que o Instituto da Criança virou o Instituto da Família, mas nós mantivemos o nome Instituto da Criança. Em 2008, eu dei um passo muito significativo, que foi deixar o segundo setor. Eu era empresário, sempre tive empresas na minha vida, de áreas diversas, já trabalhei com educação, a minha família tem essa origem na educação, o Colégio Padre Antônio Vieira, no Rio de Janeiro, um colégio com mais de 80 anos de história. Sim. Eu cresci nesse colégio, depois trabalhei por lá também. Depois entrei no comércio, tive lojas, comecei as lojas Sampaio com Napoleão, que depois seguiu e fez a Sampaio se tornar uma grande loja. Mais adiante também entrei no mercado financeiro e depois voltei para o mercado de turismo, onde eu estava nessa época em que eu resolvi dar uma grande guinada na minha vida, que foi deixar de lado o trabalho no setor privado e me dedicar exclusivamente a desenvolver o Instituto da Criança como uma organização capaz de atender às expectativas das empresas que precisam de assessoria, de orientação, de apoio, de suporte, para que elas possam realizar um trabalho social compatível com aquilo que se espera hoje de uma empresa moderna dentro da responsabilidade social. Assim, a gente criou dentro do Instituto uma série de processos. Trouxemos amigos que nos orientaram como fazer um planejamento estratégico, como
construir uma base de PMO, ter um conselho consultivo e fiscal atuante, trouxemos um plano de RH e uma série de outras práticas empresariais que foram moldando o Instituto para ele se tornar o que ele se tornou hoje. Em 2008, logo que eu comecei a fazer esse trabalho, nós fizemos um planejamento. E nesse planejamento ficou muito claro a importância do empreendedor social, que é essa figura que está na frente dos projetos. São as pessoas que têm as ideias, que veem a necessidade de se fazer algo naquela comunidade, naquela região, ou naquela circunstância, e vão adiante. E, diferentemente das outras pessoas, elas colocam de pé os seus sonhos. E, muitas vezes, as pessoas são desprovidas de recursos financeiros, desprovidas de conhecimento técnico, de relacionamento com pessoas que têm acesso às informações e sofrem muito. Eles têm muita dificuldade de se manter. E o Instituto começou a ser uma espécie de um canal, de um caminho entre os empreendedores sociais, que têm esse papel, e as pessoas físicas e jurídicas que querem contribuir. E nós começamos, então, a entender, em 2008, que o grande papel do Instituto era fortalecer os empreendedores sociais. Mexemos, naquela época, na nossa missão, na nossa visão, e demos a essa direção de proteger os empreendedores sociais. E foi assim, até concluir em 2015, algo muito surpreendente, Alf, porque, embora nós permanecemos olhando para os empreendedores sociais, permaneçamos apoiando as empresas e as pessoas físicas, a gente fez um livro, o livro chamado O Improvável Não é Impossível. E quando fizemos esse livro, eu tive que ler e reler o original do livro várias vezes para entender os nomes, os locais, as datas, se estava tudo correto. E lendo e relendo o livro, eu tive uma percepção, tive uma revelação. Eu entendi que o grande papel do Instituto da Criança sempre foi inspirar as pessoas ao exercício da solidariedade. E acho que isso aí é um papel muito definitivo na sua história, desde o começo, e acho que ele vai sempre ser assim. Ele tem essa capacidade de motivar as pessoas a colocarem esse sentimento tão bonito, que é o sentimento da solidariedade, em prática. Perfeito. Porque as pessoas têm vontade de ajudar, sentem a dor do próximo, sentem a compaixão, mas elas têm dúvidas sobre o que fazer, com quem fazer, aonde fazer, de que forma fazer. E o Instituto da Criança ele se tornou, então, uma resposta para essa inspiração, para que as pessoas possam, assim, colocar em prática a sua solidariedade e perceber o quanto é bom poder agir dessa forma, porque isso traz para a gente uma sensação de utilidade, de serviço, de poder, de alguma maneira, ter a tua vida também servindo ao próximo. E isso faz muito bem para as pessoas. Hoje eu sou muito suspeito em falar, gente, vocês estão nos ouvindo aí, porque eu nos últimos 2 meses, 2 meses e meio, tive em contato com o Pedro e com o time do Instituto da Criança, com a Beth, com o Leandro, com a Ju, tive em contato com eles quase diariamente, aí participando do projeto do Desafio Corona, que é um projeto que eu faço parte, que o Instituto está sendo aí um braço muito importante para a gente. E aí, Pedro, eu corroboro muito com o que tu está dizendo. Acho que o Instituto está tendo um papel muito legal de ser um hub até de relacionamento, né, que é o tema do nosso podcast, porque a gente queria muito ajudar, né, no Desafio Corona, que é um projeto de futebol que a gente tem, mas a gente não sabia como fazer, como faz o recurso chegar, e vocês estão fazendo esse papel, né? Então, quer dizer, além de fazer o papel das iniciativas de vocês estão ajudando outras iniciativas, né? Isso é incrível. O Instituto ele se tornou um gestor, né, Alf? O Instituto ele tem hoje uma capacidade de fazer gestão de projetos sociais dentro de uma plataforma onde os profissionais que estão ao nosso lado trabalhando são especializados em áreas diversas, seja na comunicação, como é o Leandro, que você citou, a Beth, que é na parte de projetos, no relacionamento com os empreendedores sociais. Sim. Hoje a gente tem mais de 650 empreendedores sociais cadastrados na nossa rede, a área administrativa, a área financeira, a área de relacionamento institucional. Então, nós temos pessoas, profissionais muito qualificados que vão no dia a dia, corresponder às expectativas das pessoas e das empresas que estão fazendo as suas ações e que sozinhas teriam dificuldade. O Desafio Corona é um ótimo exemplo, gente. Isso porque, primeiro, ele deu a possibilidade da revelação
do nosso querido Alf como um empreendedor social. Você é um empreendedor social, Alf. Eu não sei se você já sabe disso, mas na hora que você e o Serginho tiveram uma ideia e viram e o Daniel também, né? O Tiveram Dani, a possibilidade, viram juntos a possibilidade de fazer uma ação em benefício da sociedade que naquele momento precisava de um suporte financeiro para combater e mitigar o impacto da pandemia, você teve a atitude empreendedora de sim. criar uma plataforma, de procurar o Instituto da Criança, de procurar os atletas para oferecerem as camisas para serem doadas e essas camisas poderem ser comercializadas. Ou seja, você orquestrou, junto com o Dani e o Serginho, toda uma estrutura para operacionalizar uma ação que trouxe um benefício social hoje já de milhares de reais, Sim. que já alcançaram diversas instituições e dezenas ou talvez até centenas de pessoas. Isso tudo se torna possível porque existe a mobilização do empreendedor social. Perfeito. Só que esse empreendedor social ele precisa de estrutura, ele precisa de uma gestão, ele precisa de um acompanhamento financeiro, prestação de contas, relatórios, emissão de documentos, celebração de termos de parceria. Isso tudo se torna um obstáculo, se tornam obstáculos para quem está empreendendo. E aí, nessa hora, o Instituto é uma resposta, uma solução que oferece para esses empreendedores a possibilidade de viabilizar os seus negócios sociais. Não, e eu imagino, você deve ter com certeza tem muito mais contato do que eu com esse tipo de situação, mas eu me dei muito conta, Pedro, nessa história de que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas tem duas coisas, às vezes não sabem como, e uma outra coisa que eu me dei conta é que para ajudar não basta querer, tem que querer muito, porque dá muito trabalho. Isso foi uma das coisas que mais me caiu a ficha, assim, não basta, eu quero ajudar, não. Você tem que querer demais fazer isso, porque, de fato, algumas ações se tornam uma mini empresa, né? Um projeto com começo, meio e fim, com muitas coisas envolvidas. Eu concordo com você, dá trabalho, sim. Mas é um trabalho que traz um sabor muito especial, Com certeza. porque é o ato inverso. A gente oferece, nós nos doamos, nos damos, e à medida que nós nos entregamos e os resultados começam a vir, nós temos uma satisfação enorme de perceber que estamos podendo servir, estamos sendo úteis para que outras pessoas possam, de alguma forma, viver melhor. Eu, agora há pouco, acabei de ter uma notícia maravilhosa. Nós estamos trabalhando muito nesse processo de compra de equipamentos de proteção individual para os médicos, enfermeiros, para as pessoas que trabalham na força de segurança, na polícia, nos bombeiros, através do movimento União Rio. O Instituto é o gestor social, junto com o Instituto Desiderata, que faz conosco a cogestão desse projeto de compra e distribuição de equipamentos. E, além disso, também fazemos a ativação de leitos hospitalares, leitos de UTI, leitos de enfermaria. A gente trouxe recursos da iniciativa privada para ativar leitos no Hospital do Fundão, aqui no Rio. Fizemos 60 leitos de UTI e outros 110 leitos de enfermaria. E, além disso, lá na Barra, no Parque dos Atletas, estamos fazendo também, junto com o Instituto DOR, o hospital de campanha, que já está funcionando, hoje com 200 leitos, Alf, 100 leitos de UTI e 100 leitos de enfermaria. Mas, voltando aqui ao EPI, hoje de manhã, eu tive uma notícia que vocês não podem imaginar o tamanho da minha alegria. Nós fomos procurados para tentar comprar um remédio chamado Rucorônio, que é um anestésico, para o paciente COVID que está entubado. A pessoa que está com aquele respirador entubado, sim, que não pode ficar sem a anestesia, porque senão você morre de dor e vai sair arrancando da sua garganta o respirador. Deixa eu fazer um parênteses. Tu sabe que eu, por favor, em 2002, Pedro, eu tive uma pneumonia gravíssima, fiquei 30 dias internado no hospital e fiquei 7 dias entubado. Então, cara, eu sempre costumo dizer assim, eu não desejo para ninguém passar por um entubamento. Eu estou falando porque eu passei, assim, é muito complexo, assim, é muito complexo, é muito dolorido, assim, com certeza foi uma das piores experiências da minha vida. Então,
não lembro do Eu remédio. Né? posso avaliar, e graças a Deus que você se recuperou e teve a felicidade de ser bem atendido. Graças a Deus, temos que ter muita gratidão por isso. Mas a verdade é que certamente você foi anestesiado. Sim. E sem essa anestesia, seria impossível você manter esse equipamento. Perfeito. Você acredita, Alf, que esse anestésico começou a faltar aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Pedro Ernesto? O estoque desse remédio foi para praticamente zero. E começou um movimento de mobilizar vários fornecedores, várias fábricas, para tentar encontrar. E a indústria toda não está conseguindo dar conta e não está entregando. E hoje de manhã, graças a uma amiga nossa, que o pai dela tem larga experiência nesse setor farmacêutico, através das influências e dos relacionamentos que são tão importantes nessa nossa trajetória, conseguiu uma quantidade bastante satisfatória desse medicamento que vai ser entregue nos próximos dias para o hospital dar continuidade no seu trabalho. Poxa, a alegria que eu tive de ver essa notícia e a alegria que eu estou sentindo aqui de trazer essa notícia aqui ao ar, compartilhar com vocês, valeu todos os esforços que nós fizemos, todas as ligações, todos os WhatsApps, todas as mobilizações para conseguir ter êxito nessa ação. E assim sucessivamente. Toda vez que a gente tem um resultado favorável, nós percebemos que a gente foi útil, que a nossa vida serviu ao próximo, não só à nossa família, às nossas filhas, ao nosso dia a dia, mas também para alcançar a vida de outras pessoas que estão precisando de um olhar, de uma atenção. É um lucro muito maior do que qualquer lucro financeiro, né, que a gente tem na nossa carreira, né? Exatamente. É uma recompensa. E fora que são histórias que você vai guardando para a sua vida, Sim, que vão ficando depositadas ali nas prateleiras do seu acervo de vida, que são, para mim, o verdadeiro bem maior que a gente pode ter. Porque o dinheiro ele é limitado, ele tem uma utilidade finita. sim. E até porque a gente chega numa determinada idade da vida que não adianta mais ter muito dinheiro. Mas adianta, sim, a gente ter a satisfação de ter boas lembranças, de ver que a nossa vida teve realmente um sentido, uma história de vida que valeu a pena, que você deixou um legado. Eu acho que esse é o maior patrimônio que a gente pode ter, né, Alf? Boas histórias na vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Esse podcast eu falo muito sobre redes de relacionamento e acho que o empreendedor social, além de ter todas essas capacidades que você vem citando aí, a capacidade do relacionamento, essa é uma arma muito poderosa, né? Afinal de contas, você precisa conhecer muita gente, assim. E eu sei que você é um cara de muito relacionamento. Isso é uma coisa já da tua personalidade? Ou você tem alguma estratégia de relacionamento? Como que é? Conta pra gente. Alf, primeiramente, é algo da minha natureza o relacionamento. Desde muito, muito cedo, desde criança, bem pequena, a minha mãe já me falou várias vezes que eu sempre gostei de ter amigos, de estar com os amigos, de me relacionar com as pessoas. E eu guardo na minha memória toda a história da minha infância e adolescente. A minha casa, eu morava numa casa com 3 andares, com meus irmãos, nós somos 4 também, e a nossa casa era sempre movimentada. Nós recebíamos amigos, finais de semana, dormiam na nossa casa, tinham festas. Sempre foi muito animado o nosso dia a dia com as pessoas. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a trabalhar e comecei a entender a força que representava essa rede de conhecimento das pessoas. Porque todos os negócios que eu tive na minha vida, felizmente, eles cresceram e se desenvolveram graças ao meu relacionamento. O nosso relacionamento aqui, eu e você, se deve ao relacionamento que eu tive originalmente com o Fabrício, Sim. que foi graças ao Marcos Boas, que nos apresentou, nos aproximou. Então, olha que presente a gente poder ter a nossa amizade, poder ter a nossa desafio Corona trabalhando juntos, ter você ao meu lado no Instituto da Criança, termos a oportunidade de estarmos aqui vivendo essa história hoje, que vai ficar marcada esse nosso encontro. Puxa, os nossos encontros que nós já fizemos na experiência, reuniões, quanta coisa boa que a gente já viveu porque a gente teve a possibilidade de se conhecer. Então, eu sou uma pessoa que acredito demais o quanto vale a pena a gente ser aberto a conhecer pessoas, a abrir os nossos ouvidos, o nosso coração,
para ouvir as pessoas e dar espaço a elas para que elas possam chegar até nós. Porque, na verdade, Alf, a gente não tem a relação com uma outra pessoa por acaso. A gente tem uma construção, a gente constrói os relacionamentos. Acredito muito nisso, acredito muito nisso. E essa construção é algo que passa pelo dia a dia. E aí, se você me pergunta, Pedro, qual é a dica, qual é o truque que você usa, qual é o artifício que você usa? Alf, eu sou uma pessoa muito pouco qualificada, eu tenho muito poucos atributos profissionais, eu não tenho cursos, eu não falo inglês, eu não tenho assim maiores técnicas profissionais. Então, eu tive que aprender desde muito cedo a fazer uso das qualidades dos outros. Eu sou um explorador das técnicas dos outros. Muito bom. É verdade, eu sou um gestor das competências alheias. Sou muito observador, eu absorvo as informações, vejo as qualidades que cada um tem e procuro estimular as pessoas a fazerem uso das suas qualidades a favor daquilo que eu estou propondo, que eu estou construindo, seja no Instituto da Criança, seja no União Rio, seja com a minha família, seja em outros negócios que eu já tive na minha vida. Eu sempre fui muito observador. E tenho um truque que me faz muito bem, que é eu sou muito organizado. Eu organizo. Você vê que antes do nosso encontro aqui, quem estava te procurando era eu. Eu tenho uma agenda muito organizada, muito, digamos assim, qualificada, né? Eu Sim. procuro não perder as informações. Eu converso com as pessoas, eu ouço que ela me conta alguma coisa interessante, eu entro na agenda de telefone, pego o nome da pessoa e coloco ali naqueles espaços de notas da pessoa aquilo que eu ouvi daquela pessoa naquele dia. Que legal. Então, daqui a 2 anos, 3 anos, eu encontro aquela pessoa, eu entro ali naquela agenda e vejo o nome dela e aí eu me recordo o que eu estava tratando, o que ela estava fazendo. Excelente dica, excelente. Faço muito isso, muito. E você quer me dizer que não tem técnica, que não tem conhecimento? O senhor é um fanfarrão. É verdade, é verdade. É a necessidade que faz a gente criar as nossas maneiras, né? As nossas soluções para que a gente possa sobreviver. Eu sou um sobrevivente, eu tenho que sobreviver. Eu tenho 4 filhas, eu olho para trás da minha história, uma outra coisa que eu aprendi também, a não ter medo dos desafios, porque eu tive um primeiro casamento quando eu tinha 22 anos, tive a minha primeira filha com 23 anos, e naquela época eu não tinha dinheiro, eu tinha pouquíssimo dinheiro, mas casei, aluguei um apartamento, tive a minha filha, tive a segunda filha e fui sobrevivendo, fui criando negócios, fui vendendo coisas, sempre fui um cara comercial, e a verdade é que eu sobrevivi àquela época e outras épocas, também tive outros desafios, outras crises, e sempre sobrevivi de uma maneira ou de outra com o trabalho contínuo, com a persistência, com o comprometimento pelo que eu estou fazendo. Então, hoje, quando eu tenho um desafio, eu não tenho medo, porque eu penso sempre que eu já venci outras vezes, e se eu venci outras vezes sem ter a rede de relacionamentos que eu tenho, sem ter a experiência que eu tenho, eu posso vencer de novo. Sem dúvida. Dessa vez. Então, eu acho que isso aí me fortalece bastante, olhar para trás e entender que eu sobrevivi e que, por eu ter sobrevivido, eu posso sempre sonhar mais e mais adiante. Ah, cara, é incrível. Eu te parabenizo por essa história, por essa visão e por olhar, né, para trás e conseguir enxergar tudo isso. É muito legal e eu acho que você tem uma coisa que me identifica e me inspira, né? Porque eu estou recém na primeira filha, você já está na quarta, então eu ainda tenho uma jornada longa pela frente, mas me inspira muito olhar para você, porque eu me identifico muito com a história desse conhecimento orgânico, da rua, da vida e tal. Isso é muito legal, cada um, né, dentro da sua realidade, com a sua história, mas eu valorizo muito esse conhecimento, essa vivência que você tem e principalmente a sua generosidade de compartilhar isso, não só no Instituto da Criança, mas em papos como esse aqui. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, o nosso tempo já está indo para os finais aqui, mas eu queria muito trazer esse assunto, porque eu acho que ele é muito relevante nos dias de hoje,
que é a transparência e a seriedade do trabalho do Instituto da Criança, não só do Instituto, eu tenho certeza que existem diversas instituições sérias no Brasil inteiro, tenho certeza que não é só o Instituto da Criança, né? Mas a gente passa por uma crise de transparência muito grande e é uma crise que eu me chateio muito com as coisas que acontecem no Brasil há muito tempo, mas eu fiquei muito chateado quando eu vi algumas coisas acontecendo na área da saúde nesse momento tão delicado, assim, como podem fazer isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância das instituições confiáveis como o Instituto da Criança e como você vê essas coisas. Bom, primeiro eu corroboro com você no sentido de que eu também fico absolutamente indignado de ver no momento em que tantas pessoas vivem o drama da sobrevivência das suas próprias vidas e saber que tem pessoas que são capazes de desviar recursos que seriam destinados ao fim de preservar a vida daquelas pessoas. Isso é inimaginável, é muito difícil como ser humano a gente compreender que outro ser humano seja capaz de agir dessa forma. É lamentável que isso aconteça e esperamos que cada vez mais a nossa sociedade seja capaz de combater esse tipo de criminoso para que seja expurgado de uma vez por todas, sobretudo através dos controles que devem haver, que são as auditorias, as controladorias por parte daqueles que fazem a gestão pública nesse caso. Então, esperamos que isso seja superado e que não aconteça mais. Dentro da necessidade da transparência, Alf, é bastante óbvio que toda instituição social que gere um dinheiro, um recurso que não é próprio, é um recurso de terceiros, nós recebemos doações e essas doações têm um fim específico, as pessoas que do lado de lá estão doando, elas têm todo o direito de receber informações claras e transparentes. E quem está do lado de cá tem o dever de fazer isso acontecer da forma mais profissionalizada possível. O que o Instituto vem aprimorando nesses anos é trazer para o setor social as boas práticas privadas, seja através de um conselho consultivo, conselho fiscal, através de auditorias independentes, apresentando a certificação das contas a cada ano, publicando seus relatórios. O Instituto, desde 2008, tem todos os seus relatórios publicados no nosso site. Qualquer um de vocês aqui pode entrar lá e ver agora. Isso aí é algo que é muito óbvio para a gente. E acho que, como você disse, cada vez mais as organizações sociais estão agindo dessa forma. Elas estão entendendo que não pode ser diferente. Existe uma imagem negativa de anos atrás, quando alguns políticos usavam as ONGs para roubar, e as ONGs ficaram malfadadas até o ano de 1998, quando foi feita uma reforma na Constituinte, e aí criou-se uma série de blindagens para esses desvios pararem de acontecer, e começou a haver uma renovação do setor social. E nesses anos eu posso dizer que houve uma grande transformação. Hoje existem dezenas, centenas de organizações sociais espalhadas pelo Brasil, atuando com excelência, com qualidade, e é um setor que cresce a cada dia mais, porque o jovem hoje busca propósito. As empresas precisam ter um papel na responsabilidade social para elas estarem compatíveis com as expectativas dos seus clientes, dos seus funcionários, dos seus sócios. E assim a gente vê o crescimento regionalizado das ações sociais, fazendo com que haja cada vez mais efeito e mais impactos das ações. Perfeito. Hoje o Instituto já assessorou mais de 70 empresas como a XP, a Brookfield, a L'Oréal, a Brasilcap, a NTS, a GlaxoSmithKline e uma porção de outras empresas que querem auxílio para fazer ações de responsabilidade social com seus funcionários, querem fazer investimento privado, querem fazer relatórios, querem fazer diagnósticos sociais, querem fazer aplicação de recursos nas leis de incentivo que têm um fim social. Então, existe uma diversidade de ações extraordinária. E eu convido o jovem que está ouvindo aqui, que está pensando o que fazer, a pensar em trabalhar na sua carreira profissional na área social. Porque eu vejo, diferentemente de outros setores que já estão saturados,
a área social crescendo e se expandindo no Brasil cada vez mais. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado por essa aula de empreendedorismo social. Espero que, como você falou aí no finalzinho, que a gente tenha despertado em algumas pessoas essa vontade. E se você me permitir, eu vou convidar todo mundo aqui a procurar o Instituto da Criança, se tiver uma ideia, Por favor, uma todos são vontade de bem-vindos. ajudar. Eu tenho certeza que Todos vocês serão bem-vindos. serão muito bem recebidos pelo Pedro e por todos do Instituto. E o importante, Alf, é nós termos a coerência com a nossa gratidão. Somos gratos por ter saúde, educação, trabalho, por ter uma vida digna e falamos obrigado, Senhor, gratidão por eu viver assim. Isso é muito importante, esse reconhecimento e essa percepção. Mas mais importante do que a palavra é a ação. E a gratidão, para ela ter a verdadeira coerência do sentimento, ela precisa ter uma atitude junto com ela, uma atitude que favoreça a vida daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve. Perfeito. Meu amigo, com essa mensagem a gente se despede, te agradeço mais uma vez, é um orgulho poder participar de um pedacinho da história do Instituto da Criança aí. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado, um grande abraço, Alf, um abraço para todos. Valeu, gente. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais um Investidor de Relacionamento by Experiência.